Olá pessoal, tudo bem? Na disciplina de matemática, nós estaremos estudando um pouco sobre a simetria. Você já ouviu falar em simetria? Sabe o que significa? Tem alguma noção? Já ouviu assim, este objeto é simétrico, ou este objeto é assimétrico. Já ouviu, sim ou não? Gente, por mais que seja uma palavra um pouco desconhecida, talvez você nunca tenha ouvido falar em simetria, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está presente nos animais, ela está presente na natureza, ela está presente inclusive no nosso corpo, tá? Simetria, a gente percebe simetria quando a gente divide algum objeto, alguma paisagem, algum elemento ao meio. Eu faço ali um traço, pode ser na vertical, de cima para baixo, como vocês estão vendo. Aqui, ó, uma reta na vertical. Pode ser na horizontal, pode ser de forma oblíqua, na diagonal. E quando eu divido este elemento, este objeto, enfim, e eu tenho os dois lados exatamente iguais, seja na forma, seja no tamanho, seja na cor, a gente diz que este objeto tem simetria, porque ambas as partes são exatamente iguais. É como se eu colocasse um espelho aqui ao meio, e a parte que reflete é exatamente a outra parte que está aparecendo ali no espelho. Então, aqui nesta imagem, o que é essa imagem que está aparecendo? É um inseto, é a borboleta, certo? Dividindo aqui ao meio, com este traço vermelho a borboleta, os dois lados são diferentes ou são exatamente iguais? São exatamente iguais. Então, a gente diz que nesta borboleta nós temos simetria, ok? Então, ó, dividindo aqui, ó, eu tenho esta parte igual, aqui, ó, exatamente igual, a bolinha aqui, ó, no mesmo lado, na mesma direção. Aqui, que animal é este? Que ave é esta? É uma coruja, certo? Se eu fazer um traço aqui, ó, uma reta, exatamente ao meio, se eu dividir ao meio esta coruja, na vertical, eu não vou ter os dois lados exatamente iguais? A mesma cor, o mesmo formato, o mesmo tamanho, do mesmo jeitinho? Sim, então a gente diz que esta coruja é simétrica, porque nela tem simetria. Aqui é uma parte de uma folha que está bem aproximada, tá? Eu dividindo ao meio esta folha, fazendo uma reta aqui, ó, na vertical, eu não tenho os dois lados exatamente iguais, então a gente tem simetria. Aqui nesta joaninha, já tem um traço nela aqui, na vertical. Os dois lados divididos não são exatamente iguais, a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então, nesta joaninha, nós temos simetria, porque os dois lados são exatamente iguais, tá? Então, aqui já mudou. Eu tenho um exemplo de uma árvore simétrica, porque tem simetria, e uma assimétrica, quer dizer que não tem simetria. Veja esta primeira árvore. Eu dividindo ela ao meio, eu tenho os dois lados o quê? Exatamente iguais. Então, aqui tem simetria. Agora, nesta árvore aqui, o formato é diferente. Quando eu divido ela ao meio, olha só, é igual? É exatamente igual? Não é. Então, quer dizer que nesta árvore não tem simetria. Entenderam? Aqui, dividindo, exatamente igual. Tem simetria. Aqui, dividindo, não é igual. Então, não tem simetria. Ok? Aqui, nestas flores. Nesta primeira flor, se eu dividir ela ao meio, na vertical. A prof deu exemplos, na verdade, só de imagens na vertical, né? Se eu dividir de cima para baixo. Mas também pode acontecer de eu dividir aqui, ó, na horizontal, tá? Também, se a parte de cima for igual à parte de baixo, quer dizer que tem simetria da mesma forma, ok? Ou também na diagonal, se eu dividir aqui, ó, desta partezinha aqui, ó, da flor, até chegar nessa, você vai reparar que este lado vai ser exatamente igual a este lado. Então, também tem simetria. Nesta flor tem simetria de várias formas. Se eu dividir ela na vertical, os dois lados aqui vão ser iguais. Se eu dividir na horizontal, se eu dividir na diagonal, ok? Vai ter simetria, porque todos os lados serão exatamente
iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho, do mesmo formato. Diferentemente desta flor aqui, do lado direito, esta flor branca. Se eu dividi-la ao meio, será que vai ficar os dois lados iguais? A prof vai tentar fazer aqui para vocês a reta, né, gente? Fica melhor a prof mostrando do que só falando. Ó, primeiro essa flor aqui, ó. Se eu dividir ela aqui, ó, exatamente ao meio, deixa eu deixar um traço. Uma outra cor, né, gente? Acho que o vermelho fica mais forte. Não ficou. Deixa eu deixar mais grosso, talvez. Ó, eu dividindo exatamente ao meio essa flor, não fica os dois lados iguais? Ou se eu dividir ela também na horizontal, ó, daqui até aqui. Deixa eu mudar a cor, né? Pra vocês visualizarem melhor, vai vermelho mesmo. Ó, não ficou igual, ó, dividi agora ao meio. A parte de cima não é exatamente igual à parte de baixo, ou também na diagonal, né, de forma oblíqua. Aqui, ó, vou pegar deste cantinho aqui até aqui. Não é exatamente igual esta parte desta parte? Então, esta flor é simétrica, né? Ela tem simetria. E esta flor aqui? Vamos dividir ao meio para a gente dar uma olhadinha, ó. Peguei e dividi aqui ao meio. Este lado aqui é igual a este lado aqui? Não é igual, né? Ó, a gente já percebe que nesse lado aqui só tem duas partes. Neste lado aqui tem 3 partes, certo? Então, nesta segunda flor, não tem simetria, porque se eu divido ela, não são iguais as duas partes, são diferentes, ok? A gente percebe também a simetria em desenhos assim, com folhas quadriculadas, iguais às do nosso caderno de matemática, tá? Quando eu faço ali uma parte de um desenho, ok? Então, aqui eu tenho uma parte feita da estrela, já está feita, já está pintada. E eu preciso completar a outra parte. Para que tenha simetria no meu desenho, eu preciso contar os quadradinhos para cada lugar. Então, se para fazer esse topo aqui, eu usei um quadradinho, do outro lado, um quadradinho não, perdão, a metade de um quadradinho. Então, para eu fazer a outra parte, também tem que ser, ó, a metade do outro quadradinho. Para fazer a parte de baixo, usou, ó, um quadradinho e meio. Então, do outro lado, eu vou usar um quadradinho e meio, tá? Tem que sempre prestar atenção na quantidade de quadrinhos. Se ele parou na metade ali do quadrinho, no outro tem que ser também, tá? Para que tenha o quê? Simetria. Para que os dois lados sejam exatamente iguais, tenha o mesmo formato, ok? O mesmo tamanho, para não ficar desproporcional, ok? Então, vamos ver, tá? Vamos ver na prática. Abra aí sua apostila na página 148, a apostila do quarto bimestre, ok? Ela já começa ali, né, com a palavrinha X que nós estamos estudando, simetria, tá? Número 7, divida a placa ao meio com uma linha horizontal. Horizontal lembra horizonte, tá? Então, olha só, essa primeira placa aqui, que tem um E, é placa do quê no trânsito, gente? Estacionamento regulamentado, significa que pode estacionar neste lugar, certo? Então, quando a gente vê uma plaquinha redondinha com a letra E, significa que pode estacionar naquele lugar, tá? Então, a prof vai pedir que você pegue aí uma régua, ok? E você faça uma linha horizontal. Então, bem no meio da placa, olha só, você vai fazer uma reta, igual a prof fez aqui, tudo bem? Você fez? Tem que ser exatamente no meio. A que conclusão você chegou a respeito disso? Então, olha só, dividindo ao meio esta placa na horizontal. O lado de cima é igual ao lado de baixo? Sim, é igual, tá? A gente tem essa parte aqui do E, aqui também a parte de cima. Então, tem o mesmo formato, o mesmo tamanho, a mesma cor. Então, tem simetria nesta placa?
Sim, ela é uma placa simétrica, tem simetria nela. Número 8. Tobias observou a placa ao lado e falou para seu pai que ela poderia ser dividida em duas partes iguais. Você concorda com ele? Esta placa aqui que tem uma flechinha significa o quê? Que pode seguir nessa direção, o carro pode seguir em frente, ok? Então, quando você vê essa placa no trânsito, você sabe, né, que o carro pode passar nessa direção sem problema algum. Vamos dividir esta placa? Será que se eu dividir esta placa aqui, ó, na horizontal, eu vou ter duas partes iguais? Eu vou ter simetria? Não. Mas e se eu dividir ela assim, na vertical, de cima para baixo? Vai ter? Vamos descobrir? Então, pega sua régua, seu lápis e divide exatamente ao meio aí a sua placa. Ok? Divide ela aí. Dividiu? O que o Tobias falou? Que se dividisse ao meio, teria o quê? Duas partes iguais. Teria o quê? Simetria. Ele está correto? Sim. Olha só. Aqui a gente tem essa voltinha, né, da seta. Aqui também. Aqui a parte reta, né? O mesmo formato aqui ao lado. Então, você concorda com ele? Sim. Se a gente dividir ela em duas partes, ela terá, né, duas partes iguais e terá o quê? Simetria. Então, escreve aqui que sim, você concorda com ele. Sim, só coloca assim. Tudo bem? Escreveu sim? Tá. Número 9. Na última aula de matemática, Camila aprendeu que esta placa tem mais de uma linha de simetria. Desenhe todas as linhas de simetria possíveis. Então, olha só. Na placa aqui do estacionamento, que pode estacionar, a gente só consegue ter simetria dividindo na horizontal. Se eu dividir aqui, ó, na vertical, eu não tenho simetria nela, tá? Porque aí ficam partes diferentes. Aqui na da siga em frente, também, eu só consigo dividir ela na vertical. Se eu dividir ela na horizontal, eu não tenho simetria, tá? Ficam lados diferentes. Mas essa placa aqui, de preferencial, eu consigo dividir ela de várias formas e ainda assim eu terei simetria. Não é somente uma linha que me dá simetria nela, são várias linhas. Então, a gente vai desenhar aqui formas possíveis de simetria para esta placa. Primeiro, dividindo ela ao meio, né, de cima para baixo, na vertical. Então, peço que você faça esse traço aí igual a prof fez aqui. Fez? Se eu dividir, gente, ela aqui, ó, na diagonal, de forma oblíqua, também temos simetria nela, tá? Essa parte aqui igual a esta parte aqui. E também, do outro lado, né, na diagonal, acontece isso. Tudo bem? Pode fazer aí, né, no seu caderno. Perdão, na sua apostila, né? Ok? Vamos ver agora o número 10. Então, número 10. Em alguns lugares do Brasil, o único transporte disponível é o barco. Lá na região norte, Pará, Amazonas, né? Onde tem bastante a floresta, tem bastante rios, não tem rua, não tem estradas, né? Então, as pessoas se locomovem através de barcos. Complete a seguir o desenho desse veículo para que ele se torne simétrico, ok? Para que ele tenha simetria, para que os dois lados sejam exatamente iguais, tá? Letra A, façam... Tá, primeiro você vai completar, ok? Daí a gente já vê aqui letra A até a letra I. Então, se esse topo aqui usou, ó, uma parte, aqui você vai usar somente uma parte. Vamos fazendo juntos? Pega uma régua, ok? A gente vai fazendo junto. Então, este quadradinho aqui, ó, a gente vai usar só uma parte, certo? O de baixo, veja que só um pedacinho do quadradinho, ó, não foi usado. Aqui, ó, você tá vendo que tem uma parte do quadradinho que ficou de fora? Então, aqui também uma parte do quadradinho vai ficar de fora.
Aqui, ó, o próximo foi dividido o quadrado exatamente ao meio. Então, este quadrado aqui vai ficar exatamente, ó, dividido ao meio. Ok? O de baixo. Uma parte vai ficar maior que a outra no quadrado. Certo? Fez aí? Agora, veja que aqui, ó, ele pega uma parte inteira do próximo quadradinho. Então, eu vou pegar aqui uma parte inteira desse quadradinho aqui, ó. Mas agora na horizontal, meu traço. Estão vendo? Deixa eu deixar uma cor só, né? Aí, o que que ele faz? Ele divide o quadrado de baixo ao meio. Então, vou, ó, dividir este aqui ao meio. Tem que ser exatamente igual o lado de lá, certo? E aí, o quadradinho de baixo aqui, ele também divide ao meio. Então, também vou dividir ao meio, tá vendo? E aí, aqui é reto, tá vendo? Ó, aqui é reto, vou fazer aqui reto também. Está conseguindo fazer igual a prof? Ou pelo menos, né, de uma forma bem simétrica. Para mim é mais difícil, porque eu estou fazendo pelo computador, né? Então, talvez ele não fique bem retinho, mas o seu aí com régua eu sei que você consegue. Ok? E aí, tem aqui também, né, esse risco aqui. Aqui não tem um risco bem forte, então a gente também tem que fazer do outro lado. Aqui, ó. Certo? Ficou simétrico? Os dois lados ficaram iguais? Sim, ficaram iguais. Certo? Então, tem simetria. Eu dividindo aqui ao meio, eu tenho duas partes exatamente iguais. Letra A. Faça uma linha de simetria no desenho. Tá? Então, o que é uma linha de simetria? É aquela linha que eu faço na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal, que vai me mostrar que tem simetria no desenho. Então, neste caso, eu tenho simetria como? Na vertical, de cima para baixo. Então, faz esse traço aí no seu caderno. Eu vou deixar de vermelho para destacar. Tudo bem? Se eu fazer aqui um risco na horizontal, não tem simetria. Não é linha de simetria, porque o lado de cima fica diferente do lado de baixo. Então, nesse desenho, eu só tenho simetria dividindo na vertical. Ok? Fez o traço aí? Letra B. Pinte de verde o lado esquerdo do barco. Lado esquerdo é este lado que já tinha sido começado. A prof não tem como pintar, você tem. Então, você vai pintar este lado de verde e de vermelho o lado direito, que foi o lado que você fez. Você completou, ok? Daqui a pouco você vai fazer sozinho. Qual é a cor que teve mais quadradinhos pintados? Letra E. O que isso mostra sobre essa figura? Então, tá. Vocês vão pintar e aí vão responder a letra D e a letra E. Já vou dar umas dicas. Se o desenho ele é simétrico, ele tem simetria, ele tem as duas partes iguais, será que vai ter um lado que eu vou ter pintado mais quadradinhos? Será que esse lado aqui que vocês vão pintar de verde vai ter mais quadradinhos que esse lado aqui que vocês vão pintar de vermelho? Não, né, gente? Se ele é um desenho simétrico, se ele tem simetria, os dois lados são iguais, a quantidade de quadradinhos de ambos os lados são iguais, tá? Então, letra E. O que isso mostra sobre essa figura? Que ela é simétrica, que ela tem simetria. Tudo bem? Então, pintem aí e respondam a letra D e a letra I. Joia?